repara, olha aí a bucha do balão. Eu tava vendo o balão caindo e vi a bucha caindo. Repara. Fecha lá que isso daí cai em cima de uma... Olha lá, um pedaço, olha a bucha aí. Olha a bucha aí. Caiu em cima do caminhão. Aquele era um pedaço do balão, porque eu vi uma bucha caindo quando a imagem cortou. Repare, ninguém tá vendo. O dono do caminhão caiu em cima do caminhão. Só que eu pensei que fosse aquilo ali um encerado. Ou o teto do caminhão é o quê? É um encerado ou é de alumínio, de metal? Olha, Marcelo, parece ser de alumínio, viu? Inclusive, você tem razão, o balão acabou caindo aqui na Zona Oeste de São Paulo, na rua Coaquira, e ninguém percebeu. Infelizmente, provavelmente o dono desse caminhão só vai perceber amanhã, e aí vai ver um grande buraco aí no teto do seu caminhão, provavelmente, viu? Como é o nome da rua, ou... Rua Coaquira. Ah, a rua Coaquira é perto da rua Jabaquira, não é? Ali perto da rua Sicupira, não é essa? Mais do lado ali do Curupira. Marcelo, se ele estiver aqui próximo, ele vai poder ver. É brincadeira, tá? E pegou... Quem é que conhece, a não ser quem mora? Me explica. O dono desse não caminhão, é brincadeira. acho que vai saber, viu, Marcelo? Não, você tá brincando, né? Não, sabe, tá rua Curupira, você tá brincando. São Paulo tem 9 milhões de ruas. Você quer que eu saiba onde é a rua Curupira? Você tá brincando comigo. Me dá os presos, vai. Repara aí. O do meio chama Mateuzinho, com esses 2 pregos aí do lado dele. O que ele fez? Ele tava num bar, o do meio, tava num bar, uns caras chegaram e pá, sapecaram o tiro nele. Não pegou nenhum, porque vaso ruim não quebra. Ele achou que tinha um cara no bar que foi quem entregou ele, né? Ele disse, pô, naquele bar tinha um ganso lá e tal, que me entregou. Ganso é o apelido que eles se dão lá, para um que vai, lá o cara que vai dando informação para a polícia, ou para quem quer que seja. Resumo, aí o que ele fez? Ele olhou e disse para uns amigos, ó, foi aquele Mazinho. Aí, esses 2, o tal do Mazinho foi na boca de fumo desse do meio aí, aí comprar droga. Eles reuniram os 3, espancaram e torturaram o cara até não aguentar mais. O cara aguentou. Aí esse aí disse assim, chama o Cleito. Aí veio o Cleito e disse assim, vai lá no hospital que o Mazinho tá dando entrada, vai que ele resista. O Cleiton foi no hospital e meteu uma lambada, eu não queria nem usar, mas vou usar a palavra, com uma faca. Ele entrou no hospital com uma faca. O resto é só imaginar. Põe no Cidade. Polícia! Os policiais da Delegacia de Homicídios encontraram Mateus Souza Santos, conhecido como Mateuzinho, na casa dos pais. O revólver calibre 38 que ele usou para ameaçar e obrigar outras pessoas a torturar e matar um usuário de drogas foi encontrado embaixo do colchão. No dia 19 de março, Mateus estava em um bar no conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia. Ele faz parte de uma quadrilha da parte de baixo do setor. Nesse mesmo dia, integrantes de uma quadrilha rival, também do mesmo bairro, passaram na porta desse bar de carro atirando, na tentativa de acertar Mateus. Ele então imaginou que um usuário de drogas chamado Luciano Alves Oliveira Neto, que teria contado a essa quadrilha que ele estava no local. Então, resolveu criar uma armadilha para poder matá-lo. Quando o Luciano chegou lá para comprar crack, o Luciano é usuário, né, ele foi espancado, né, torturado ali, e depois disso o corpo foi retirado, foi levado para próximo a um posto de saúde ali na região, já com vida, mas inconsciente, né, onde o Cleiton, que está foragido, desferiu algumas facadas, tirando a vida do Luciano.
As duas pessoas que torturaram Luciano, também conhecido como Mazinho, foram presas e autuadas pela participação no homicídio. Ademar Ferreira Galvão Alves e Ricardo Barbosa Moraes. Quem esfaqueou Mazinho ainda está foragido. Na casa de Matheus foram encontradas drogas, balanças de precisão e munição. Além de homicídio, ele foi autuado por porte ilegal de arma e por tráfico de drogas. Ele é considerado perigoso diante da vontade de crescer na quadrilha. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Que tem 3 presos, né? Devia até 4. Eles entraram numa distribuidora aí de bebida, algo que vale. Aí o que aconteceu? Eram 4. Eles entraram e disseram o seguinte, um disse pro outro, reagiu, atira. Aí, muito bem. Entraram, assalto. De repente, um funcionário que estava lá, jovem ainda, 18 anos, reagiu. Eu não falei, todos atiraram. O funcionário morreu. O 4º bandido não está ali porque ele cumpriu. Ele deu a ordem, os outros cumpriram tão bem, deram tanto tiro que acabaram acertando ele, que ficou paraplégico, ou tetraplégico, não lembro bem. Quer dizer, quando eles foram cumprir a ordem dele, atira, atiraram. Só que aí, quem deu a ordem também levou um tiro, o 4º bandido. Ficou paraplégico. Cada jegue. Põe no cidade. Todos são jovens e bandidos conhecidos. Entre os crimes, assassinatos e roubos. Mesmo assim, eles continuavam soltos, até matar um jovem de 18 anos. A investigação foi concluída em pouco mais de 2 meses e terminou com todos na cadeia. O último crime que eles cometeram abalou a cidade de Contagem. No início de fevereiro, os jovens invadiram uma distribuidora de bebidas de uma família no bairro Inconfidentes. Todos que estavam por lá foram feitos reféns. Igor Ribeiro Campos, de 18 anos, tinha uma arma e trocou tiros com os criminosos. Ele foi baleado no coração e morreu na hora. A suspeita da polícia é que, além de matar o jovem de 18 anos, os próprios criminosos atiraram no comparsa, que foi levado para um hospital em Ibirité e ficou paraplégico. Segundo a polícia, Felipe Ribeiro Campos, de 26 anos, foi quem atirou em Igor, mas todos vão responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Nós estamos aí também apurando a possibilidade de associação criminosa, até porque eles são mais ou menos da mesma região, do mesmo bairro, possivelmente, e até pelo antecedente deles, eles se associam constantemente para a prática de crimes. O único que está em prisão domiciliar é Marcos Vinícius Martins Antunes. De acordo com a investigação, os bandidos cometeram o crime para curtir o carnaval. Deixa eu dizer uma coisa, pode trocar aqui. Vou mostrar para você, esse é a cara, aqui ó, a cara do BenTV. Esse 3 com goma aí com mais 2, você vai dizer o seguinte, eu vou dizer o seguinte, eles roubam, sabe fio de cobre, lá pro fio, o negócio de rede de telefone, eles roubam fio de cobre, né, pro negócio de telefonia. Aí vocês dizem assim, é muito? Eu vou mostrar a imagem. Vou falar uma coisa, hein, meu chapa? Você é ladrão mesmo. Não é fácil, não. Mostra a imagem. Olha a quantidade de fio de cobre que eles roubam. Não, me conta. Abre aí pra mim, campeão. Boa. Olha, teve que ser tirado. Imagina, dá lá dentro de novo, dá, meu filho. Põe lá de novo, volta no mesmo. Olha a quantidade. Sabe, quando pesou, sabe quanto tinha? 2 toneladas de fio de cobre. Arrancado dos postes. Pode? Olha, eu nunca tinha visto um roubo tão grande. Vou te contar, o cara também... Quanto tempo será que o cara demora para roubar isso tudo? Diz ele que rouba tudo em um dia, eu não acredito, é mentira. Põe no cidade.
O depósito ficava em Canoas, na região metropolitana. Dentro do galpão, os agentes encontraram mais de 2 toneladas de fios roubados da rede de telefonia. Os cabos já estavam desencapados. Até o material usado para proteger a fiação subterrânea e que é de uso exclusivo das empresas telefônicas foi achado no local. Parte do cobre estava em cima de um caminhão, pronta para ser transportada. 3 homens foram presos em flagrante por receptação qualificada. Isso aqui não tem dúvida, é produto de furto que o senhor está recebendo. O nome do proprietário do depósito não foi divulgado pela polícia, já que ele não estava no local no momento da abordagem. Mas o empresário será responsabilizado pelo crime assim que o inquérito for concluído. Ele é considerado um dos maiores receptadores de cobre da região. O galpão já vinha sendo monitorado pela Delegacia de Fios e Cabos do DEIC. O roubo de cabos é comum. A rede fica assim após a ação dos bandidos, destruída. Os fios ficam jogados pelo chão. Na maioria das vezes, os ladrões vendem o material e usam o dinheiro para comprar drogas. Mas existem até quadrilhas especializadas no crime. Prejuízo para as empresas e também para o consumidor. O serviço às vezes demora semanas para ser reestabelecido. Os bandidos só precisam de alguns minutos para deixar uma avenida inteira muda. Nestas imagens exclusivas é possível ver como agem os ladrões. Os bandidos descem de um carro. Armado, o primeiro faz a segurança do bando. Um deles fica responsável por cortar os cabos. O outro enrola os fios tranquilamente. O material é colocado no porta-malas do automóvel e a quadrilha foge. Toda a ação dura menos de 5 minutos. Mas o que chama a atenção da polícia é uma nova forma de comercialização do cobre roubado. De acordo com a investigação, traficantes têm recebido o produto em troca de drogas, como forma de aumentar o lucro. Assim, eles ganham 2 vezes, no superfaturamento do entorpecente e na venda do cobre para os ferro-velhos. A pena por este tipo de delito vai de 3 a 8 anos de prisão. Vai vendo a quantidade de fio, nunca tinha visto tanto fio de cobre roubado num lugar só. Aí, corta aqui pra mim. Eu vou aqui com a nossa alisando o gato, né? Que tem nervos de aço, porque trabalha sem parar. Fez matéria às 6 da manhã, depois tomou um lanche, fez matéria à tarde e agora está em pé. É a nossa alisando o gato, é a nossa funcionária padrão. Diga lá, Lisandro, estão roubando fio de cobre aí, hein? Cuidado, né? Oi, boa noite, Marcelo. Boa noite. Olha só, tem que espalhar aí, hein? Funcionária padrão, gostei. Gostou, muito né? Bom desse adjetivo. Espalha, espalha. Moleza todo mundo. Elogio tem que espalhar, né? Moleza todo mundo gosta, né? Se eu dissesse que você não trabalhava nada, aí você ia ficar me xingando, né? Se eu dissesse, essa alisando gato não faz nada. Aí você me xingava, né? Não é assim? Nada. Não, a gente trabalha bastante aqui em Porto Alegre, até debaixo de chuva, que hoje está chovendo, vai dar temporal, não tem problema. Usa guarda-chuva e vai nessa. Quer dizer, se chover, tu quer que tire a televisão do ar. Porque a gente não... Vocês encolhem, você encolhe. Quer que tire, eu falo com o moço. Mas para repórter é mais chato, né? Tá bom. Vai, fala aí, quer conversar? Quer conversar? Toma um avião, vem pra cá. Não. Quer conversar? Não, então vamos falar conta. do que interessa, então, Isso, realmente. Fala Marcelo, que eu te escuto. Foram 2 toneladas de fios e cabos apreendidos pela polícia. Essa que foi a maior apreensão já realizada pela polícia aqui do Rio Grande do Sul. Até mesmo o delegado, os investigadores ficaram surpresos com a quantidade de material que foi encontrada nesse galpão. O proprietário que não estava lá, os policiais chegaram a ligar para ele. Claro que ele não foi, para não ser preso ali em flagrante, mas vai responder sim, vai ser responsabilizado por esse crime. E a polícia, ela disse que surpreendeu essa quantidade, até porque esse era um crime que antigamente estava muito associado àquele usuário, pequeno usuário de drogas, que trocava os fios por alguma quantidade de entorpecente, mas eles nunca tinham visto um esquema tão organizado, uma quadrilha realmente para cometer esse crime, Marcelo. Verdade. Eu ia falar para a gente conversar mais tarde.
Eu ia te ligar, mas como roubaram o fio de cobre do teu bairro, você tá sem telefone, a gente conversa quando recuperar tudo. Um beijo, fica com Deus, meu anjo. Tá bom. Me dá pros presos. Vai, meu filho, tá atrapalhando Cidade Alerta. Você vai vender C1 ao todo, são 16 feinhos. Olha aí, olha esse trecho com goma aí. Imagina se solto com uma arma na mão. Vai vendo. O chefe chama Leozinho do Rio Doce. Agora a coisa pra ele ficou meio amarga. Põe no Cidade. Os alvos presos no Recife, em Olinda, Paulista e Itapissuma foram levados para a sede do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, no bairro do Cordeiro. Foram 16 detidos, sendo um em flagrante por porte ilegal de arma, esta espingarda apreendida. Os outros em cumprimento a mandados de prisão preventiva. 7 eram mulheres, muitas parentes de detentos. Esta mais velha estaria envolvida num esquema de venda de armas. 10 presidiários também foram notificados dos novos mandados de prisão. A quadrilha tinha uma forte atuação no tráfico de drogas e na prática de homicídios. 100 policiais civis participaram da Operação Mangue Vermelho. Todos os presos agora são ligados a Leandro Ferreira da Silva, conhecido como Leozinho de Rio Doce. Ele foi preso na semana passada, em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, onde estava escondido depois de ter fugido da penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, no mês de janeiro. Leozinho é que teria orquestrado a fuga dos mais de 50 presos. Dias antes, Leozinho teria ordenado a explosão do muro do presídio, mas a ação foi frustrada. Mesmo preso, ele continuava com um forte poder, liderando um grande grupo. Leozinho havia sido preso inicialmente no ano passado, durante a Operação Alcatraz da Polícia Civil, quando 56 pessoas foram detidas, todas envolvidas com o tráfico de drogas e com a prática de homicídios. Leozinho continua preso em Goiás, onde também responde por alguns crimes. Deixa eu dizer uma coisa. Ontem eu mostrei aqui uma história de um filho de 15 anos de idade que não aguentava mais ver a mãe apanhando. E por não aguentar mais ver a mãe apanhando, um dia o pai estava batendo demais na mãe, a própria avó interveio na questão, mas não deu jeito. O que ocorreu? O garoto foi lá, o pai era pedreiro, ele pegou um negócio pontiagudo, o pai queria partir para cima dele e ele se defendeu e a delegada, acabou o pai morrendo, e a delegada olhou para o garoto, perguntou: meu filho, me conta como era a sua casa. E o menino, aos prantos, contou. E depois, a delegada disse: hoje, como foi? A delegada perguntou aquilo por perguntar, porque ela viu a imagem da mãe toda machucada. E ela mandou o garoto, disse para o garoto: meu filho, vai para casa cuidar da sua mãe. E assim, ela agiu, no meu ponto de vista, com perfeição. A vida é engraçada porque as coisas se repetem. Esse aqui é um policial militar, um casamento de 11 anos, 2 filhas, e ele também cuidava do filho da esposa, do filho da esposa, um garoto que tem 14 anos agora. De 3 anos para cá, o policial militar foi e se enterrou, mergulhou fundo numa das coisas mais dramáticas que eu conheço, que é o mundo do álcool. E ele ficou completamente dominado pelo álcool. Mas ele ainda tinha força física, porque chega uma hora do álcool que o sujeito vai definhando e morre. E ele resolveu bater na esposa. Ele chegou em casa, desde cedo, ele começou a bater na esposa. O adolescente chegou por volta do meio-dia e quando ele chega, ele vê a mãe completamente machucada. E o
padrasto continuando a bater. Padrasto esse que cuidou dele desde criança. Mostra a imagem do padrasto, por favor. Ele viu esse homem aí batendo. O que ele fez? Ele fez o seguinte, o menino está ali, o padrasto muito maior que ele tentando defender a mãe. Ele percebe, garoto de 14 anos, que a arma do padrasto está em cima da geladeira. O garoto pensa assim, só há uma questão. Essa questão é na cabeça do menino. Ou eu atiro, é óbvio que ele não pensou com essa clareza que eu estou falando aqui. Ele fez por impulso. E aí você vai ver o que é impulso. Vai lá, pega a arma e dá 7 tiros no padrasto. O ódio que ele estava de ver a mãe, ele foi e descarregou a arma toda, que é uma das características desse crime quando há um componente emocional. O garoto ficou detido 4 dias, até que a justiça, porque quem o deteve não teve a mesma, o mesmo discernimento, o mesmo olhar que a delegada, de ver que é uma legítima defesa. Só que ao cair na mão de um juiz, ele diz, é óbvio que isso é uma legítima defesa. E soltou o menino. A mãe chegou lá uma hora qualquer, nós fomos lá, e ela conta exatamente passo a passo o que aconteceu naquele momento. Põe no Cidade. Ainda com as marcas das agressões e muito abalada, Nadir falou com exclusividade para a Rede Record. Toda a entrevista foi um desabafo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você conversou com o seu filho, o que o seu filho disse em relação àquele dia? Ele não fala, ele só chora. Ele só chora e fala, mãe, eu matei meu pai. Me perdoa por ter matado meu pai, mãe, mas ele ia matar a senhora. Nadir Lopes de Abreu, 32 anos, viu um pesadelo se transformar em outro. Na manhã do dia 12 de abril, o filho mais velho dela matou o padrasto com 4 tiros. Sidney Barbosa de Abreu, de 43 anos, era policial militar de carreira exemplar, mas acabou se tornando alcoólatra há cerca de 3 anos e se transformou em um marido violento. Tem um inquérito de Maria da Penha que está correndo lá no Fórum de Valparaíso, inclusive ele já tinha sido preso, porque já era a segunda vez que eu denunciava. E eu mudava de local, mas ele acabava sempre descobrindo onde eu estava e voltava, me pedia ajuda, porque como a família nunca apoiou, ele pedia ajuda para mim e falava assim, a única pessoa que eu tenho para me ajudar é você. Eu acabava que eu deixava voltar e levava no médico, dava a medicação na hora certa, mas ele simplesmente não seguia, sabe? Quando se casou, Nadir já tinha um filho. O menino foi criado pelo policial militar. Tinha uma relação de pai e filho. O casal tem mais 2 meninas, uma de 5 e outra de 9 anos. Quando Sidney passou a consumir bebida alcoólica com frequência, as agressões começaram. E quase sempre na frente das crianças. No dia do crime, Nadir conta que Sidney acordou nervoso e violento. Bateu nela várias vezes. Ele acordou de manhã muito nervoso, começou a me agredir. Meu filho tirou ele de cima de mim, tanto que os primeiros hematomas ainda estão visíveis. E quando foi por volta de meio-dia, eu falei para ele, Sidney, não dá mais. E o meu filho, nesse meio tempo, ele já tinha escondido faca e tudo, só que ele engatilhou, ele destravou a pistola e botou na minha cabeça e guardou destravada, porque meu filho não tinha acesso, só que ele deixou baixo, em cima da geladeira. Nisso, ele pegou e começou a me bater, me jogou em cima da pia, foi onde quebrou tudo. E ele falava que ia matar todo mundo, ia se matar. Ele já tinha tentado um pouco antes de se matar. E a gente tinha evitado. Na hora que ele foi para pegar a faca, meu filho foi e fez os disparos. O adolescente foi apreendido no mesmo dia e para a polícia disse que não aguentava mais ver Nadir ser agredida. A decisão de pegar a arma do padrasto e atirar contra ele foi para defender a mãe. Meu filho morria de dó, ele está em choque. Ele chora pedindo pelo pai, que ele conhece desde 3 anos, é ele como que ele conhece como pai.
Nadir e Sidney estavam casados há 11 anos. Cansada de apanhar do marido, ela contou que tentou fugir, se mudou várias vezes. Já é a terceira mudança que eu fiz de casa e ele sempre ia atrás e eu acabava deixando ele voltar. A esposa do policial militar revela que ele teve acompanhamento psicológico e mesmo diante de um quadro de violência e alcoolismo, ela não entende por que Sidney tinha porte de arma. Só comigo, quando ele estava casado comigo, ele fez 3 vezes tratamento. E eles devolviam o porte de arma. E outra, ele sempre falava que tem mais amigos ainda dentro da corporação que tomam remédio controlado e estão andando armado. Ou seja, pode acontecer outra tragédia dessa. A Polícia Militar do Distrito Federal afirma que em 2014 teve conhecimento da denúncia de Nadir, abriu sindicância para investigar o caso, recolheu a arma de Sidney e ele foi destacado para o trabalho administrativo. Depois passou por avaliação psicológica e teve alta. Em 2014 a gente tirou o policial das ruas, suspendemos o porte do policial, o porte de arma, e colocamos ele para trabalhar administrativamente. Abriu-se um procedimento. O procedimento foi aberto e a gente tem que convocar a vítima para que ela deponha, para que ela fale o que aconteceu, para a gente elucidar o fato. E só tinha ela como testemunha e como vítima. E ela não veio, a gente convocou 2 vezes, ela não veio. Na terceira vez a gente foi atrás dela, o oficial responsável pelo procedimento foi atrás dela e ela disse que não ia declarar nada, que já estava resolvido. Então foi-se arquivado o procedimento, o policial foi encaminhado aos nossos médicos, e os médicos avaliaram e liberaram o policial para trabalhar normalmente. Então a polícia fez o papel dela. E de lá para cá não houve mais nenhuma reclamação. Nadir vai se mudar com os filhos, quer morar em outra cidade e esquecer os anos de violência e o fim trágico do casamento. O adolescente ficou apreendido durante 4 dias depois do crime. Foi liberado, devolvido para a mãe e agora vai responder ao processo em liberdade. Em uma audiência que ainda não tem data para ser realizada, o juiz deverá decidir se houve legítima defesa. Por enquanto, a viúva do PM só pensa em recomeçar, bem longe daqui. Mas desabafa, se pudesse voltar no tempo, teria tomado outra atitude. O que você orienta e recomenda para a mulher que está em casa te assistindo, apanha e é refém do marido? Gente, não erre igual eu errei, porque acho que se eu fosse um pouquinho mais dura, meu filho não teria ficado 4 dias preso, eu não teria passado por isso. Porque dói demais, porque a gente fica entre o filho da gente, mas a gente também, eu amava meu marido, apesar de tudo eu amava. Então assim, eu tentava muito ajudar e acabou dando nessa tragédia toda. Eu aconselho, faça uma força, vai doer, mas com certeza é uma dor menor do que eu estou sentindo agora.